gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica. Podcast diferente, com muita história legal. A gente vai trazer para vocês um pouquinho aqui da nossa vida atípica, do nosso mundo atípico, né? O que é ser atípico? Ser atípico é você ser mãe de uma criança que tem algum tipo de deficiência ou ter alguém na família que tem algum tipo de deficiência. Então, hoje eu estou aqui com a Keila. Tudo Oi, bem, Fê. Keila? E a gente está trazendo hoje a Laura, Nossa convidada do especial. Laura, já conheço há um tempo, está lado a lado aí com a gente em alguns projetos. E o legal de ter trago a Laura é que a Laura não vive visceral um mundo atípico, mas ela vive as histórias de mães atípicas. Exato. Não é isso, Laura? A Laura é psicóloga, né, Laura? Tudo bem? Se apresenta. Se apresenta né? para nós, Obrigada, Laura. meninas, pelo convite. Eu sou psicóloga, eu atendo adolescentes e adultos na clínica, atendo presencial, atendo online. E eu também estou fazendo atendimento voluntário em um projeto social, onde eu atendo mães de crianças atípicas. Que foi onde a gente se conheceu. Exatamente. E eu tô faz quase 3 anos já Sim. com essas mães, né? E eu vim de um mundo típico, onde eu não Sim. tive contato, né? Você tem uma filha, né? Eu tenho uma filha, ela tem 23 anos, típica, então eu não tinha contato com nenhuma pessoa com deficiência. Eu ouvi falar sobre o autismo, por exemplo, na faculdade uma vez só, né, em uma aula. Então, quando eu saí, eu não tinha essa base. Sim. E aí eu conheci o projeto e eu me apaixonei pelas histórias que eu ouvi ali. E eu fiquei pensando como que ficam as mães, né? Porque assim, a mãe sempre é a que cuida, né? Então eu tenho quem cuida de quem cuida. Sim. Né? E Sim. eu fiquei muito interessada em ajudar nesse sentido, né? Em pensar, nossa, talvez a mãe se dá tanto, né? Sim. E eu fui descobrindo, conforme fui conhecendo as histórias e fui conhecendo as mães, o quanto que essa mãe se doa, né? Sim. Então, é um mundo totalmente diferente do meu. Quando a minha filha, ela andou com 11 meses, ela falou, ela sabe. E hoje eu acompanho as mães e eu me emociono quando uma criança bebe uma água na escola, sabe? Sim. E eu vejo como a mãe fica feliz com essa evolução do filho, que vê o filho falando. Coisas que pra gente, que tem uma vida típica e não tem contato, É comum. é comum, a gente Sim. não dá valor para uma pequena coisa, né? Assim, que falou uma palavra hoje, fala outra. Então, isso mudou muito a minha vida. Mudou a minha vida, né? Conhecer essas mães. E hoje eu faço um projeto, faço um trabalho voluntário no projeto, e eu atendo essas mães. E a gente faz consultas online, né? Tá. E eu atendo de tudo. Nossa, eu imagino. De tudo. Eu tenho desde mulheres que estão com problemas enquanto mulher, que não estão mais se reconhecendo, e aí eu tento trabalhar a autoestima, tento trabalhar o autoamor, né? Porque às Sim. vezes acaba mesmo. A gente já com um filho, a gente já se doa mais, né? A gente costuma mais se dar para o filho Sim. do que para a gente. A esquece gente um acaba pouco. esquecendo. E numa mãe atípica é mais ainda, porque não é simples, né? Não é assim. Vocês sabem mais do que eu. Então, tudo tem que lutar, tudo tem que gritar. Eu falo que elas estão sempre gritando, sabe? Às Pra vezes é poder só ser com o ouvidas, olhar né? para poder ser ouvida. Sim, ser enxergadas, né? E o que eu percebo é que muitas delas querem só ser enxergadas, sabe? Assim, é lógico que tem os direitos, acho que tem que fazer valer os direitos, que não são dados à toa, né? Sim, São sim. direitos. Exato. Mas tem Mas que... é difícil, né? É difícil. difícil você conseguir esse direito. Sim, é né? difícil. E aí você vê, às vezes, as mães querendo desistir, sabe? E eu escuto coisas que, às vezes, até me arrepia, assim, de pensar. Às vezes, me faz pensar na minha filha, enquanto ela era pequena. Eu fico pensando assim, a mãe fala, às vezes, eu não quero mais ser mãe. Né, tem bastante. Sim. Eu não Todo quero mundo mais... passa por essa a fase. gente, todo mundo passa, mas naquele momento ali, é assim, não tem outra pessoa, né? Então, elas se sentem muito sozinhas,
Uhum. E isso é muito ruim, porque às vezes até mesmo com a família por perto, ela está sozinha. Porque as pessoas excluem da família, excluem de reunião de família, então deixa sempre a mãe com o filho lá com Que vai deficiência no atrapalhar, canto. porque Exato. não é comum, né? Não tá junto ali. Mas é até bom ouvir de uma psicóloga que vive isso E escuta as e histórias, escuta as né? histórias, porque às vezes nós, mães, que temos crianças, né, com deficiência, a gente fala isso para alguém, que a gente é excluído do mercado e é excluído de família, e é excluído de igrejas, e a gente é excluído de restaurantes, de bares, a gente é excluído de parque de diversões. Ai, você tá E tem fazendo gente, muito drama. você faz muito drama, mas não é. Você vê que uma psicóloga ouve De diversas muitas vezes, mães, né? muitas mães que Passam por passa e passa mesmo. Não parecidas. adianta a gente falar, as meninas vão estar sempre falando de exclusão. A gente precisa falar da exclusão para incluir, né? Exato. Porque se a gente não falar o que a gente passa, não tem como levar para as pessoas esse entendimento que a gente precisa incluir. Sim. E é muito importante você trazer isso para a mesa, porque existe, né, Laura? Existe muito, assim. É uma reclamação que eu escuto diariamente, assim. Que, poxa, eu não vou mais nas reuniões da minha família porque eu fico sempre excluída com o meu filho no canto, com a minha filha no canto. Então, isso é doloroso. Sim. Enquanto mãe, enquanto uma pessoa que tem uma família, é doloroso, né? Sim. Porque a gente, às vezes, eu fico pensando, às vezes eu falo assim, eu faço um projeto social que eu cuido de mães atípicas, e a pessoa fala, o que é uma mãe atípica? Ninguém Então, às sabe vezes, que é atípico, exato. né? Às vezes a gente precisa também explicar, às vezes é uma ignorância de não saber mesmo. Não saber. Né? Sim. Porque não se tem isso, né? A gente tem aí os meses, né, de conscientização, e isso vem trazendo muita conscientização, que eu acho excelente, mas mesmo assim ainda parece que fica meio que numa bolha, né? Sim. Você fica ali na sua bolha, então a gente acaba não conhecendo mesmo, né? Sim. Então, eu escuto isso das mães. E, assim, eu busco sempre tentar focar no desenvolvimento delas, né? Tem muito talento atrás dessas mães. Tem, não Sim. tem? Muito. A gente falou sobre isso Muito. esses dias, né? Numa gravação que a gente fez, que era exatamente isso, né? A gente que convive, a gente começa a perceber o potencial, né? Nossa. Todas são muito capazes. Muito. E elas, Demais. e nós, elas não, Sim. porque a gente é mãe atípica. A gente não sabe da potência que a gente tem. Sim. E Até a gente querer o mundo. encarar essa. Mas E aí, não é fácil, não é né? fácil, não. Porque, assim, eu também... graças a Deus, assim, a minha família sempre me apoiou, né? Mas eu também já me senti muito excluída, né? Não falo, assim, da família, mas em roda de amigos, em lugares que antes eu me sentia bem, com a minha Sim. filha não me sinto mais, né? E é meio inconsciente das pessoas fazerem isso, né? Sim. E elas não sabem o quanto isso pode impactar no dia a dia de uma mãe, né? Já não é fácil você ter uma criança que necessita muito mais da sua ajuda, né? Às vezes o que você quer é sentar, poder conversar com a sua família, poder compartilhar um pouquinho do que você passa, poder estar junto ali, né? E você não poder ter isso, se faz como, Dentro né? da sua família, Dentro da sua né? família. Exato. Mas às vezes as pessoas acabam não pensando também, né? Porque uma pessoa com deficiência às vezes precisa de uma coisa mínima, mudar um móvel de lugar ou fazer uma reunião num lugar mais acessível, e não passa pela cabeça das pessoas, né? Considerar que tem alguém na família assim, que Exatamente. vamos deixar o espaço confortável para poder receber também essa pessoa que faz parte da nossa família. Correto, né? exatamente. Seria o certo, né? Então, isso que a gente vem lutando aí pela inclusão real, né? Porque existe a exclusão real. Sim. Essa existe. Essa existe. E eu posso falar porque eu ouço muitas histórias diariamente. Agora, a inclusão real é mais difícil escutar. Né? E aí, até me corrija se eu estiver errada. Por exemplo, numa situação dessa, né? Vamos dar uma dica aqui para o pessoal. Olha. Vai ter... vamos pegar essa situação, que a mãe não vai mais nas reuniões da família porque ela não se sente incluída, né? As pessoas não pensam ali nela e no filho. E ela também não vai virar e falar isso para a família. Olha, vocês estão me excluindo, esse lugar que vocês estão fazendo não é um ambiente legal para o meu filho, porque é muito barulhento, porque, sei lá, tem um degrau e meu filho é cadeirante, não sabe? A mãe não vai falar, então eu acho que poderia partir da família, de alguém que tem um olhar mais amoroso, de Sim. perguntar, olha...
a gente vai fazer um churrasco. O que o seu filho precisa? O que a gente precisa proporcionar ali para você se sentir confortável e participar com a gente, né? Sim. Eu acho que pode partir, assim, dar uma dica para as pessoas, né? Ter um olhar um pouquinho mais amoroso, né? Então, se você tem uma pessoa na sua família que tem uma deficiência, né? E ela não costuma ir nas reuniões, pare e pergunta, né? Eu acho que perguntar não ofende, né? Eu sempre falo que, às vezes as pessoas perguntam para mim, mas como que eu faço, né, para ajudar? E eu falo, gente, a melhor pessoa para falar o que está precisando é quem está cuidando. É a mãe, Sim. é quem está ali cuidando. Pergunta. Sim. Não tenha medo de perguntar. Né? Mas se coloque à disposição genuinamente. Porque é muito fácil você falar, olha, se precisar de mim, pode contar comigo. Na hora que precisa, não tem ninguém. Acredita que pegando só esse ganchinho para não passar, que eu preciso falar sobre isso. É muito importante falar sobre isso. Se precisar, estou aqui. É igual, não sei se você viu que recentemente postou-se muito nas redes sociais uma pessoa se afogando e alguém dando a mão. A pessoa já estava lá embaixo com o dedinho e a pessoa toca no dedo e fala assim, se precisar, estou aqui. Eu acho não tem nada mais explicativo, tipo, de figura do que isso. Porque existe essa fala, se precisar, estou aqui, mas é mentirosa. Né? Ela é uma forma de pessoas que... Eu falei isso já algumas vezes, que as pessoas se afastam da gente. Sim. Se a gente não tiver um cuidado psicológico, se a gente não tiver pessoas como você, como as outras psicólogas que a gente conhece, que trate isso na gente, isso leva, às vezes, tem mães, você vai falar depois, até a vontade do suicídio. Sim. Porque a gente se sente só. Porque se a gente não tem... Se a família abraça, que legal. Né? Que bom. Que também aí... A Deus. É um primeiro passo. 50%, vamos dizer, né? Mas aí você tinha amigos que não são mais amigos e que te mandam um recadinho no Instagram ou te mandam um recadinho nos aplicativos da vida aí. Eu tô aqui se precisar. Mas eu tenho certeza que você mandar uma mensagem... Se precisar, não vai não estar. vai estar. São poucos, né? Então, assim, o recado seja verdadeiro. Seja verdadeiro, se disponibilize se você puder realmente ajudar. Sim. Porque se você fala para uma mãe, eu vou te ajudar, e na hora do desespero ela te procurar e você não puder ajudar, você está levando ali uma coisa que pode levar a uma consequência muito grave. Sim. Muito grave. Porque a gente sempre todos nós esperamos sempre o melhor das pessoas. Né? E aí, quando você está dentro dessa situação que é um mundo atípico, você começa a querer que todo mundo te abrace, que fique todo mundo perto de você, e é o momento que todo mundo se afasta. E aí, quando tem uma pessoa que fala para você assim, a gente está aqui, eu estou aqui, e é mentiroso. Porque quando você procura... São poucos, dá para contar nos dedos, né? Eu conto nos dedos, tá? Então, eu nunca vou citar nomes e nunca vou falar, mas eu vou falar uma coisa que a minha avó falava sempre. A mão dos 5 dedos não preenche. E isso é triste. Sim, é triste. É triste e leva muito ao desequilíbrio emocional, né? Sim. Então, por exemplo, tem muitas mães que são mães solo e sem rede de apoio. Então, a grande maioria das mães são mães solo e sem rede de apoio. Então, como ela não tem rede de apoio, ela não pode sair para trabalhar. Num trabalho formal. Então, ela tenta fazer as coisas informais. Por isso que eu falo que tem muito talento, porque é muito talento. Muita coisa que vem, que faz. E tem mãe que faz comida maravilhosa, sabe? Então, tem muita coisa que acontece que elas vão fazendo, porque não tem como ser contratadas. Porque tem mãe que fica todos os dias, vamos supor, a parte da manhã na terapia com o filho. Sim. E as empresas estão preparadas, né? E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que é consultora de RH. E eu perguntei para ela, né? Vocês contratam mães atípicas? Aí ela me perguntou o que é uma mãe atípica. Ela é consultora de RH. E aí eu expliquei para ela, e eu falei para ela, sabe por quê? Expliquei do projeto e falei para ela. E eu vejo que tem muito mais vontade de trabalhar nessas pessoas do que muitas que eu vejo aí que vêm me pedir para encaminhar currículo.
Porque Sim, precisa. Porque dá valor àquele momento, que precisa trabalhar, que tá com... Ai, gente, olha, tem mãe que fica com o emocional destruído. Eu me coloco à disposição no WhatsApp para, se elas tiverem algum problema, entrar em contato e tal. E já chegou mãe falando, olha, você tem um tempinho para falar comigo? Porque eu estou a ponto de matar meu filho e me matar em seguida. Então, isso forte, é né? muito forte, né? E aí, às vezes, hoje eu tenho um grupo de psicólogas, né, graças a Deus, mas aí, às vezes, a gente está na rua e não consegue falar, né, porque é uma coisa mais delicada. Aí chama uma, vai chamando a outra para alguém dar socorro, porque não tem para quem correr. Sim. Às vezes, olha, eu tenho até minha mãe próxima, mas ela não me ajuda. Ou eu tenho irmão, mas está todo mundo cuidando das suas próprias vidas, né? E essas mães têm vocês, né? De rede de apoio. Isso que eu ia falar agora. E quem não tem? Exato. Essas mães ainda têm a gente. Tem umas as outras ali dentro do projeto. Mas e as outras? Né? Porque ali são poucas, né? Então, eu fico pensando muito nisso, né? Como que é? E, tanto que depois que eu conheci essa realidade, eu mudei meu olhar até mesmo na rua, né? Porque às vezes a gente olha a criança lá, né, berrando no chão, tal. E antes eu olhava, eu nunca cheguei e falei, precisa de ajuda? Né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Eu nunca cheguei a fazer isso porque eu não sei, eu achava que eu ia atrapalhar, ou que a pessoa podia achar que eu estava julgando, enfim. Hoje, eu já consigo chegar perto e falar, olha, eu sou psicóloga, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você quer qualquer coisa. Eu já fui buscar água para a mãe tomar, eu já abracei, né? Já dei meu WhatsApp, já conversei. Então, assim, algumas coisas foi me abrindo os olhos, que a minha vida típica não me mostrava. Né? Sim. Então, hoje, eu tenho um prazer enorme de estar nesses bastidores da vida típica, que, para mim, é uma oportunidade da gente mostrar, né, para as pessoas. É muito legal você ver que tem uma outra bolha além da sua, sabe? E é importante saber como que a gente pode ajudar. Então, é o que a Fê falou, né? Se você tiver alguém na sua família com deficiência, inclua essa pessoa nos planos da família, né? Porque vai ser muito importante, tanto para a mãe quanto para a criança. Sim. Né? Porque quem tem filho sabe, né? O nosso filho é o nosso coração fora do corpo, né? Sim. Então, se está fazendo bem para a criança, está fazendo bem para a gente também. Sim. E você consegue dar um momento legal para uma mãe que, às vezes, passou uma semana estressada, tentando dar conta de tudo, né? Exato. Nessa situação de não ter nenhuma rede de apoio, de ter que se virar, fazer suas comidinhas em casa, vender e tudo mais. Então, pô, a gente vai fazer um churrasco aqui em família, num lugar que a gente não vai colocar um som alto por conta do seu filho, né? Ou você quer que proporcione alguma coisa, uma comida específica, o que ele gosta de comer, né? Porque, assim, é muito difícil hoje as pessoas se colocarem no lugar das pessoas, né? Sim. Tem vários ditados que eu poderia dizer aqui, mas eu não vou falar. Mas... o ser humano só pensa muito no próprio nariz. Muitas pessoas, não todas, né? Não todas, mas se você for olhar... Se você vamos dizer que você vai fazer uma festa. Vamos falar em família. Você vai fazer uma festa. Você mudar a organização da festa e não me convidar, o que é mais fácil? Não me convidar. Infelizmente, é isso que eu escuto muito isso. Né? Que nem convite tem mais. Né? Então, é mais fácil... o Bernardo ama soprar as velas das pessoas. Né? Onde ele vai, que tem bolo... Então, hoje eu já sei que se eu for na festa de alguém, é bom levar uma velhinha. Né? Esses dias o vô dele fez aniversário. E aí a gente não ia fazer nada, era na semana, mas a expectativa dele é a hora da vela, porque ama apagar a vela do bolo das pessoas. E assim, se apagar, tá tudo bem. Exato. Porque mas o que não, acontece é assim, quando acontece uma situação dessa, as pessoas elas não sabem como agir, aí elas fazem de um jeito que elas deixam o ambiente todo constrangedor. Sim. Meu Deus, ele apagou a vela de aniversário, tá, gente? E daí? Pega o isqueiro, acende a vela de novo, ou já deixa uma outra vela de reserva, entendeu? Não faz uma situação, tipo, bobinha, com uma criança atípica que foi na inocência ali fazer virar uma situação constrangedora. Isso em diversas situações, né? Só pegando isso, porque se você me conhece, você vai me convidar para um aniversário da Cristal.
gente, eu vou convidar aquele para aniversário da Cristal. E o Bernardo gosta de... Vou comprar mais uma vela. Exato. Ou a hora do parabéns, eu vou chamar o Bernardo para perto para ele ajudar a soprar. Porque aí você tem uma consciência, você tem uma amizade... Porque, assim, existem as amizades... Eu vou, de novo, bater nessa tecla, né? Existem as amizades que foi seus amigos, existem as amizades que você construiu. Sim. Tipo, a nossa é uma amizade que está sendo construída e você tem os seus defeitos, eu tenho o meu, mas assim, a gente tem algo em comum, que são crianças que precisam do nosso amor. E a troca de carinho entre os nossos filhos faz com que cada vez a gente se aproxime mais. Sim. Então, assim, tudo que a Fê for fazer hoje, que ela for me convidar, ela vai pensar em como... Ela não vai pensar tanto mais em mim. Sim, Aquilo se vira. O que o B precisa, né? O B tem restrição alimentar, então... Keila, o que o B tá comendo ultimamente? Né? Ah, Fê, agora ele tá comendo isso e isso. Tá bom, legal. Então, vou providenciar. Né? Isso serve para todos que estão ouvindo, né? Então, vai uma criança com deficiência na sua casa ou uma pessoa mais velha, precisa de alguma coisa, né? Sabe que a criança tem restrição alimentar? Pô, eu vou fazer churrasco, mas ele come, né? Ou não, tem que trazer alguma coisa específica, vou providenciar para você. Então, vamos praticar a inclusão, gente. Teve uma pergunta que eu vou falar sobre isso e você destrincha aí essa informação. A gente fez alguns questionamentos, né, de perguntas sobre o que as pessoas sentem falta, né, de conhecimento e tal. E muitas perguntas foram como lidar com essas pessoas, né? Sim, o que fazer para ajudar? O que fazer para ajudar? Então, você como psicólogo, assim, o que você poderia passar para essas pessoas que hoje você, não sendo atípica, mas típica no nosso mundo, qual a sua experiência em poder falar para as pessoas como agir no momento de crise, uma mãe que está no momento de dificuldade, como dar um colo, né? Existe melhor coisa do que um abraço? A gente falou tanto sobre isso hoje, né? Sim. Que o amor, ele move montanhas. Seria a solução de tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, aí você destrincha para a gente um pouco dessa questão de amor, mas como lidar com essas situações? Essa é uma pergunta que eu recebo algumas vezes também, né? Eu sempre falo que não é tão difícil quanto as pessoas pensam, né? Sim. Isso que a Fernanda falou agora, de só pensar em, olha, pergunta, precisa de alguma comida diferente, tem alguma restrição? Por exemplo, um cadeirante, você já sabe a restrição, que você consegue visualizar, né? As pessoas são muito visuais. Sim. Mas não dá para a gente ficar esperando que o outro venha falar. Então, a gente precisa dar o primeiro passo, ainda mais se é da família. Gente, é da nossa família. Precisa ir lá e perguntar. Está precisando de alguma coisa? Eu sempre falo assim, não se coloque à disposição para fazer uma coisa que você não sabe se vai conseguir. Então, se coloca... Às vezes, se você se colocar à disposição só de ouvir a pessoa, sem julgar, sem ficar falando, nossa, mas você está achando ruim porque seu filho não bebe água. Ai, tadinha, nossa... Mas você está dramatizando isso, né? Então, assim, poxa, teve uma coisa que acontece muito. Tem o diagnóstico de uma doença e aí a família fica, não, isso é coisa da sua cabeça, sabe? Vai lá, gente, abraça, procura entender o que é, quais são as limitações, o que você pode fazer. Pergunta. O que você está precisando? Sim. Mas genuíno, sabe? Aí se a pessoa falar assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que você não consegue, você fala assim, olha, isso eu não consigo, mas eu posso tentar ajudar, tentar procurar alguém que faz. Ou eu tenho uma outra ideia, eu posso te ajudar nisso. Então, eu acho que a melhor forma de ajudar é se colocar à disposição com o que você tem. Às vezes, se o que você tem é só escutar, escuta. Sim. Porque muitas dessas mães, e eu vejo isso enquanto meu trabalho quanto psicóloga, como voluntária, muitas dessas mães precisam falar. Sem ser julgadas. A gente faz uma roda de conversa e, às vezes, eu escuto as mães falando assim. Uma fala, é porque eu passei por isso, e a outra fala, abre o microfone já chorando e falando que eu não estou mais sozinha. Até me emociono, porque se sentir sozinho é difícil. É muito difícil. Sim. Né? E o meu trabalho, ele é um trabalho que acolhe. Né? Eu escolhi a psicologia por acolher as pessoas, porque eu fui acolhida. E, às vezes, eu vejo a mãe falando lá que não tem ninguém para conversar.
E quando eu me coloco à disposição dela e pode me chamar, é genuíno. Sim. Porque eu gostaria que alguém próximo dela falasse isso, sabe? Sim, alguém da família. Isso me emociona muito, assim. Não tem como não se Não emocionar. tem, Mas acho que todo podcast alguém vai chorar. Vai chorar aqui. A gente teve um que a Denise também chorou. Nossa. A gente teve um que a doutora Mariana segurou o máximo para não chorar. Eu não sei segurar, não, gente. E eu também não precisa. consigo, mas é muito. A gente precisa passar a Emocionante. verdade para as Sim, pessoas, né? Sim. Então, às vezes, escutar sem julgar. Às vezes, essa mãe, ela não está reclamando do filho. Ela não deixa de gostar do filho. Ela só deixa. tá cansada. Ela está cansada de tanto que ela tem que lutar. Você já parou e já perguntou o que ela teve? Quais são as lutas? Quais são os leões que ela mata todo dia? Né? Sim. Então, assim, eu sei de muitas das situações que elas passam que eu jamais imaginei que precisasse passar. Porque quando a gente que está fora da vida típica, olha lá que tem um direito lá, tem uma lei que assegura, a gente fala, tem a lei que assegura lá. Mas como é difícil fazer essa lei valer. Sim. Como é difícil, sabe? A inclusão realmente por professores, em hospitais, são coisas que nem precisaria estar falando, né? Já deveria ter. Mas já deveria ter tudo certinho, a pessoa né? tem que lutar. E aí a pessoa fala, eu tô cansada dessa vida. E eu não tenho ninguém para dividir comigo. Né? Então, isso, para mim, é o que mais me deixa encantada nesse mundo, é eu poder ser um pouquinho que seja desse alguém para umas pessoas. Sim. Né? A primeira vez que eu tive contato com essas mães, eu fui num evento e eu ouvi uma mãe falando assim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu ouvi ela falando assim, nossa, eu tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu posso ir num lugar e não me preocupar com o meu filho, com o julgamento dos outros no meu filho. Ele pode brincar à vontade, porque eu sei que ele está... Nossa, e aquilo para mim, eu como mãe, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. A gente não tem esse olhar, né? Porque os lugares, eles não estão preparados, né? A maioria não dos estão lugares, preparados fisicamente e as pessoas também não, né? Porque uma criança, por exemplo, uma criança em crise, como ajudar? Você só pode ajudar perguntando para a mãe o que regula a criança. Tem alguma coisa que pode fazer, que regula? Posso te ajudar em alguma coisa? É a mãe que vai falar. Não adianta você querer pegar, não adianta você querer... Porque cada criança tem uma forma, né? Sim. Então, é perguntar para a mãe, sabe? Se colocar à disposição. Como eu falei, eu já fui buscar água para a mãe. Ela estava tão nervosa, uma vez no shopping, e eu fui lá, comprei uma água, dei um copinho de água para ela, sabe? Sim. Mas não fiz mais nada. Conversei um pouquinho ali com ela, ela falou, não, só tem que esperar ele se regular. E foi o que aconteceu. Mas todo mundo olhando, as pessoas comentando, sabe? Então, é difícil. É parar com isso, né? Parar com isso. Parar com isso. Tipo, as pessoas, elas fazem as situações ficarem constrangedoras ao invés de tomar a atitude correta, né? De ir lá e perguntar se a mãe precisa de ajuda. Ah, mas por que ela não pede? Por quê, gente? Porque ela tá machucada, porque ela sempre lidou com aquilo sozinha, então ela só vai estar lidando mais uma vez. E recebe muitos nãos, né? Exato. Muitos nãos. Então, se a gente mudar o olhar e ir lá ajudar, perguntar o que ela precisa, a gente pode parar de gerar uma situação constrangedora desnecessária, né? E a gente acaba ajudando até na saúde emocional dessas pessoas. Sim. Olha, eu tô sendo vista, né? Exato. Olha, alguém veio me ajudar. Exato. Né? Eu vejo que esse mundo atípico, ele é muito escondido, vamos dizer assim. Não sei se eu posso dizer essa palavra, mas eu vejo que é como se é deixado de lado mesmo, sabe? Aí depois a gente vê, sabe? Então, isso vai acabando com a saúde emocional dessas famílias. A gente, quando recebe um laudo, a gente começa a se tornar invisível para a sociedade, né? E a gente precisa lutar para que isso não aconteça. Exato. Para que isso pare de virar cultura. Isso, porque né? parece que... Quantas vezes você está num hall de amigos e alguém fala assim, eu tenho um filho com deficiência, você nunca soube. Não. Porque você nunca viu aqui, você nunca sentiu, nunca prestou atenção que aquela pessoa, de repente, sempre quis falar. Mas nunca teve oportunidade de trazer isso para a mesa, ou até mesmo com medo da exclusão de tudo isso, né? Porque... porque, por exemplo, quando eu saio falando... minha filha, eu tenho uma filha, ela se chama Cristal, ela é especial. As pessoas...
nossa, o que ela tem? Tipo, gente, não precisa se espantar, não. Uhum. Né? Mas é automático, né? É. É automático. Mas, por exemplo, hoje se uma pessoa... Só que assim, né? Eu só tenho esse olhar porque eu virei uma mãe atípica, né? Porque antes eu também me assustava, né? Uhum. Hoje em dia, quando eu vejo, eu falo, ai, que legal. Que seu filho tem? Né? Tipo, eu mostro de uma forma que, assim, tá tudo bem. natural, Você né? não, você não tá falando nada demais pra mim. Sim. Não é nada de outro mundo. O que seu filho tem? Vamos conversar um pouquinho, né? Sim, eu teve um caso que eu ouvi de uma mãe que ela passou ela participou de um processo seletivo e a menina dela já tinha 12 anos, já tem 12 anos, né? E ela participou de um processo seletivo. E dentro desse processo seletivo, todo mundo era muito capaz, né? E só que ela tinha um diferencial. Ela tinha uma menina com autismo. E aí ela falou assim, eu vou passar toda essa sabatina sem falar. Porque se eu falar, eles já vão me tirar, mesmo que eu for muito boa, Sim, eles já vão me eles descer já vão ao nível. já me descer e vão continuar os outros. E Ah, ela isso é tão continuou. E ela foi indo, sem contar, Uhum. né, aquela situação. E aí ela chegou ao ponto de ficar ela e mais uma. Aí ela falou assim, nossa, é o momento de trazer falar. isso para a mesa, né? Uhum. Que eu tenho uma criança com deficiência, mas já é adulta, né? Assim, adulta não, já é uma adolescente, eu tenho a rede de apoio. Então, assim, ela explicaria tudo para poder ter aquela vaga. Mas aí, quando ela viu que a outra moça tinha muito mais possibilidade de ficar com a vaga, ela falou, não, vou ficar quieta de novo. Uhum. Só que isso trouxe para ela, lá na frente, um problema gigantesco, porque ela passou na vaga, Tá. ela foi para esse trabalho e, só resumidamente, ela começou a trabalhar, só que na mesa que ela trabalhava, as pessoas falavam mal sobre a pessoa, crianças com deficiência, famílias com deficiência. Eles trocavam, sabe? Tipo, você tem não sei o quê, quer. Sabe Fazendo aquela piada, né? E aí ela começou a falar assim, nossa, como que eu vou colocar essas pessoas no Sim. lugar deles? Porque agora chegou a hora de eu falar. Imagina o sofrimento Imagina o psicológico dessa mãe. dela todo dia indo trabalhar Tendo e que ouvindo essas coisas. e ficar quieta. E Ficar quieta. Porque eu já passei no começo, quando a Cristal era pequenininha, que eu comecei com o escritório, eu fui atender um cliente, eu ia fazer um freela, eu fui medir um espaço enorme. E aí os donos, 2 empresários, estavam se questionando se ia ter um banheiro Caramba, eu sou arquiteta e fugiu o nome. PNE ou não. Não, a gente tem que colocar o PNE por conta do tamanho da empresa, né? Por questão das regras e tudo mais. Vai colocar pra quê? Esses aleijadinhos e tal. E eu, tipo assim... E eu quieta, né? Que eu não podia falar, porque assim, eu tava dependendo da aprovação deles pra fechar ali o projeto. Eu falando, cara, eu não vou poder expor a minha opinião, mandar os 2, né, para aquele lugar, porque eu posso correr o risco de perder um projeto que eu posso fechar, sabe? Assim, são experiências, a gente vai aprendendo a ser forte, porque a gente ouve muita abobrinha por aí, né, das pessoas, porque tem as pessoas ignorantes que não falam por maldade. Sim. E aí, quando você dá um toque, a pessoa se toca e não fala mais. E tem as pessoas que são maldosas mesmo, não tá nem aí, né? Faz piadinha e problema, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu acho que eu sou um pouco... E fala alguma doença, alguma deficiência, assim, sabe? Uma coisa bem... Nada a ver. Eu falo, mas por que você acha? Sim. Aí, sabe, porque meu pai falou, porque alguém faz brincadeira. E existe muito isso, essas brincadeiras, esses humor negro, né? Humor ácido que tem. Então, são coisas que a gente tem que se ponderar para falar. Para falar. Exato, Se fosse hoje em dia, eu perdi o projeto. Falava assim, meu filho, você tá lidando com uma mãe atípica. Você não vai falar isso para mim, vai... Mas você ganharia, eu acho que você ganharia. Eu acho também. Eu acho que você ganharia, porque assim... de 2 uma. Ou eu ia sair de lá eles me xingando, né? Ou eles iam falar, nossa, desculpa, nunca mais a gente vai falar, vamos colocar um banheiro PNE nesse escritório. Eu acho que seria mais para esse caminho mesmo. E também de conscientizar as pessoas, né? Porque às vezes é por ignorância mesmo, né? A pessoa não sabe, ela não conhece, não tem acesso. Mas também eu vejo que, por exemplo, numa empresa, eu conheço mães que falam que na empresa ninguém sabe.
Ninguém pode saber na empresa. Com medo do quê? De ser desligado. Sim. Entende? Ai, não, ela tem uma criança especial, então É. ela vai trabalhar menos, porque ela vai ter que levar Exato. na terapia e E a gente vai ter que deixar, vai ter que liberar, porque é lei, né? Sim. Mas não é esse o ponto, ai, mas né? eu quero alguém trabalhando aqui full time, Exato. entendeu? Um robozinho aqui, porque Muitas senão não mães não serve. falam, até pais, às vezes, que estão em empresas, não falam que tem filho atípico, porque tem medo do que pode acontecer. Né? Sim. E eu vou te falar, tem mães que eu atendo que trabalham em empresas que têm um horário mais flexível, assim, né? Que a empresa é home office e tal, e elas não faltam. Elas não faltam. Uhum. Leva o filho na terapia, liga o computador na terapia lá, fica trabalhando lá e não falta no Elas trabalho. vão com o Sabe? trabalho Eu tenho porque certeza que precisam. tem pessoas que são típicas lá que faltam muito sim. mais do que ela. Então, precisa cair essa bolha mesmo, de Sim. que pessoas com deficiência têm limitações de tudo. Não, vai ter limitação de alguma coisa, vai desenvolvendo outra, e assim vai se ajustando, né? Sim, exato. Exatamente. Laura, hoje a gente sabe que uma consulta com psicólogo não é tão barato dentro das condições de algumas pessoas, Sim. né? E também não é todos os lugares que tem uma psicóloga como você que abre aí, né, o seu espaço, abre aí online para atender. Você conhece alguns lugares que, se alguma mãe que estiver nos assistindo possa fazer uma inscrição, possa procurar, que ela possa conseguir um atendimento gratuito, ou até mesmo com preço mais flexível? Sim. Como que você pode, mesmo que você não saiba um lugar, mas como que essas mães procuram, como que funciona? Eu sei que existem faculdades, né? Mas explica aí um pouco de como elas chegarem a essas informações. Sim, nas faculdades, geralmente tem atendimento nas clínicas e escolas, que são realizados pelos último ano, né? O pessoal que está no último ano, supervisionado, bem de perto, então é seguro. E geralmente tem faculdade que ou é de graça ou cobra 5, 10 reais por sessão, assim. Então, nas faculdades, geralmente é bem fácil. Uma outra coisa que eu sempre falo, né? Às vezes você está querendo falar, está querendo desabafar. Também a gente tem a linha direta do CVV, que é 188, né? Essa linha ela é bem divulgada para caso de suicídio e tal, mas não é só isso, né? Eu não sabia. Se você, Eu. se você quiser, tiver deprimido, tiver, sabe, às vezes as coisas que eu escuto, né, nas sessões Sim. também podem ser escutados pelo pessoal do CVV, né? Porque tem coisas que são assim, eu tô sozinho. São psicólogos? São psicólogos, não necessariamente só psicólogos, Tá. mas as pessoas passam por um treinamento bem Tá. intenso, né, de como fazer. Então, geralmente tem muito psicólogo, né, lá. Isso é um telefone que você falou? É um telefone, 188. 188. É, pode Tá. ligar de qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, qualquer dia da semana, qualquer horário. Uau. Então, esse é um caminho bacana. Eu conheço vários profissionais que fazem horários no CVV. Eu estou em processo de treinamento no CVV para atender Que 1 legal. hora ou 2 por semana. Mas é um local. Mas para fazer a terapia mesmo, tem as faculdades, né? E vira e mexe, alguns aplicativos, algumas redes sociais, a gente vai divulgando. É porque tem muitos projetos que eles abrem, né? Olha, a gente vai atender um tempo, né? Então, Tá. tem alguns projetos que vão abrindo. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas, assim, quando eu tiver estou com desespero, não sei para quem ligar. Se você quiser, liga para o momento CVV, complicado, 188, Eles têm todo o suporte para te dar um apoio e para te ajudar a passar por esse Acalmar. momento difícil, né? Sim, para aí a pessoa poder procurar uma Exato. terapia ou passar com um psicólogo. Isso. E aí traz pra gente não levar para o final, mas assim, levar um pouco a sua história com a gente. Assim como a gente conheceu, né? Você está Sim. aqui porque tem uma história, né, muito importante para nós, né? Como que você se sente? Como que você se sente do outro lado, assim? Como Sendo uma psicóloga, pessoa típica, né? sendo uma pessoa típica cuidando de nós, assim. Como Mães que você se atípicas. sente? Nossa, para mim é uma honra poder estar aqui, sabe? Estar nesse lugar de, olha, estou ajudando alguém, né? Porque
quando eu fui para psicologia, eu fui porque eu fui ajudada por uma psicóloga num momento muito difícil na minha vida lá atrás. E ela foi a minha luz, porque eu fui cercar, minha família é grande e eu estava sozinha. E eu não tinha uma filha atípica. Minha filha era pequena, típica. Uhum. E eu nem consigo, por mais que eu ouça vários relatos, eu não consigo imaginar o que é se sentir na pele, né? Porque às vezes a gente fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro, mas a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente chega perto ali, se a gente tiver compaixão. Mas se colocar, a gente não consegue. Não. Então, eu tenho muita empatia por essas pessoas, por essas mulheres, por esses pais, sabe? Porque eles precisam de um cuidado. Então, eu me sinto feliz, muito feliz, por poder ser um pontinho de luz ali. Uhum. E, assim, eu não consigo, às vezes, ajudar fisicamente, indo. Tem às vezes que eu falo, gente, eu queria tanto dar um abraço nessa pessoa, sabe? Sentar, tomar um café, fazer um cafezinho, sabe? Aquele coadinho, assim. Fazer um café, Sim. oferecer para a pessoa, né? Vem cá que eu só vou te ouvir, É. pode falar. É isso. Então, essa parte do ouvir, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente começa a ser treinado para ouvir sem julgar. Porque na nossa frente ali vão ter coisas que vão bater. A gente é um ser humano também. Vão ter Sim. coisas que vão bater com as nossas, às vezes, preferências, ou às vezes alguma coisa que pega mais na gente, assim. E a gente aprende a acolher todas essas dores sem julgar. Uhum. E isso eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, é maravilhoso quando você consegue ouvir a pessoa sem julgar. E a pessoa se sentir ouvida, para mim, é o melhor pagamento que tem, é a pessoa se sentir ouvida. Sim. Então, às vezes, eu estou conversando com uma mãe que ela começa a falar comigo e chora, 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 chora. Depois, no final da nossa conversa, ela já vai mudando o semblante. Porque eu vi que ela foi ouvida. Né? Tá mais aliviada de poder Isso. compartilhar, né? Então, eu me sinto honrada de ter acesso a isso, de poder compartilhar com mais pessoas, de poder falar para as outras pessoas como ajudar, porque as pessoas sabem que eu ajudo esse projeto e elas me procuram às vezes perguntando, né? Eu recebo muito pedido no meu Instagram, por exemplo, de ajuda para lidar com o luto do diagnóstico. Então, o luto do diagnóstico vem bastante... Como que eu lido? Eu não sei o que fazer. Já recebi até de marido falando, me ajuda a ajudar minha esposa, porque eu não sei o que fazer. Né? Show. Então, eu vou lá e tento conversar. Não tem uma regra. Né? Não. O que eu mais falo esteja disponível, né? Pra ouvir. Para ouvir. Sem Aí, julgamento. os pais e mães, eu falo, gente, entenda o que é, procure seus direitos, calma, né? Dá aquele baque, né? Sim. Porque não é uma coisa que a gente espera, né? Isso daria outro podcast, né? A gente está pensando já em fazer Sim. vários outros e a Sim. Laura também trazer vários assuntos, porque Sim, tem bastante assunto. Tem. eu queria até tocar um pouco mais desse assunto, mas vou deixar para um próximo, Aham. vou deixar um gostinho aí para vocês, que é dentro da família, para a gente fechar, que a gente já está chegando no nosso horário, mas assim, como existe essa separação, né? Sim. Vamos falar como que a família o homem se distancia da sua esposa. Sim. E como que isso traz aí um grande... O psicológico dessas mulheres, além do diagnóstico, ter que lidar também com a separação, com a falta do amor, daquilo que você... Porque assim, meu marido todo dia fala que eu sou bonita, eu acredito, né? Mas tem que acreditar, ué. E eu fico feliz. Porque eu tenho uma pessoa bom. que todo dia me dá um carinho. Sim. Porque por mais que eu esteja cansada, ele vai chegar à noite Sim. e vai falar assim, amor, eu tô aqui. Né? Isso é muito legal. Sim, estar do seu Estar lado, né? no real, né? No real, Então a gente vai falar sobre isso no próximo podcast. Eu quero te agradecer assim imensamente. Sim, Você- lá. Assim, eu sempre falo para as meninas que a gente de alguma forma está trazendo pessoas para representar outras pessoas. E a gente vai trazer muito mais. Então, o Bastidores da Vida Típica é isso. Mesmo que você não viva, será o que a gente vive, mas você se pôs no nosso lugar Sim. e está trabalhando com pessoas que vivem uma realidade. O seu trabalho é lindo, parabéns. A sua rede Obrigada, social eu amo. ajuda muito, porque você posta muitas coisas que talvez uma pessoa que não tem condições, só de ler aquilo ali já dá um afago, né? Conforto, né? Sim. Conforto. Então, muito obrigada. Que
seja próspera a sua vida, que você continue sendo essa pessoa linda. E obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Espero que você venha muito mais vezes. Sim, né, pra Fê? gente crescer todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu E- agradeço, nossa, para mim falar desse assunto é um prazer. Eu me sinto muito honrada. Eu estou sempre tentando trazer mais pessoas da vida típica para ajudar. Estou acompanhando, né? é Pra ir verdade. mostrando, Então, né? Abrindo o olhar das pessoas, trazendo muita conscientização, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Exatamente. Para ampliar, né, um pouco a informação também, né? Que às Exato. vezes é bem restrita. Então, Restrita. eu agradeço muito estar aqui. Obrigada, obrigada. Laura. Fê, agradece aí o pessoal. Gente, a gente quer agradecer também aos nossos colaboradores, a todo o pessoal aqui do estúdio XPXT por ter cedido esse espaço maravilhoso aqui pra gente. Agradecer ao meu sócio também, do Grupo Fox, que também está ajudando a gente aqui nessa ideia incrível. Pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, por favor, compartilhar com todo mundo, seguir a gente no YouTube também. O Instagram é @Bastidores da Vida Típica Podcast. O YouTube é Bastidores da Vida Típica. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, para a gente passar muito conhecimento que a gente ainda tem muito para agregar para todos vocês. Obrigada. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.